Vou pedir aos amigos espirituais para dar um passo na mandioca para tirar a inveja da Michelle, da dona Maria Zélia, da Marta, da Ana, da Stephanie. Mas não é inveja. Da Laís. Só o Tchão Tchão que não tá com inveja da mandioca frita. Ele não sabe, agora que ele entrou. Então vamos começar nosso estudo. Emanuel, você pode fazer a oração inicial, por favor? Posso sim. Obrigado. Consegue me escutar? Eu tô ouvindo. Sim, conseguimos. Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, que possamos abrir nossos corações para recebermos o teu amor. Que esse amor se espalhe e penetre o fundo de nosso ser, nos lembrando da caridade, da humildade que o Senhor nos ensinou. Que possamos nos abrir para esta luz e aprender com o estudo de hoje, buscando praticar as lições aprendidas e lutarmos contra nós mesmos. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Vamos começar. Você tá falando mutado. Vamos começar. Fone. Eu tenho aqui. É que eu vou abrir o tablet para a gente fazer aqueles esquemas por uma questão até de necessidade de explicar algo um pouco mais detalhado, sabe? Boa noite para Amanda e Ana Paula, que eu não tinha visto a Ana Paula entrar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, aqui no versículo 61 do capítulo 9 de Mateus, vocês devem estar vendo. Nós começamos assim. O Cristo chega e fala para o indivíduo para segui-lo, lembra? Indo eles pelo caminho, alguém lhe disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. O outro, Jesus fala: deixa, vem e segue-me. Ele fala: deixa enterrar meu pai. Ele fala: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Aí nós discutimos isso e paramos no versículo 61. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei. Aí nós entramos naquela situação do eu te seguirei, só que ele pedindo, né? Mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E disse-lhe Jesus: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso aqui vai ficar na minha frente. Eu vou ficar repetindo isso. Se alguém quiser acompanhar aí, é o versículo 61 e o versículo 62 do capítulo 9 de Mateus. No entanto, essa fala de Jesus, ela tem uma idêntica no Velho Testamento, que é o caso da mulher de Ló, no caso da estátua de sal. No caso da estátua de sal, que é dito para
Eles pedem para salvar Sodoma e Gomorra, né? Não sei se vocês lembram disso. O Ló e o amigo do Ló. Aí o anjo do Senhor fala: se você conseguir uma única pessoa justa na cidade, eu salvaria a cidade. Aí ele entra lá na cidade, sai procurando gente justa e não acha gente justa. E depois ele avisa: vou destruir a cidade, com enxofre caindo do céu e fogo. E aí a cidade vai sendo destruída e a mulher, e ele avisa, o anjo avisa, quem olhar para trás vai se transformar numa estátua de sal. Aí a mulher do Ló entra, olha para trás e se transforma numa estátua de sal. E o que isso tem a ver com esse versículo 61 de Mateus? Então, nós vamos usar aqui, e eu vou, para usar esses conceitos aqui que eu vou colocar, eu tô pedindo permissão por causa do próprio André Luiz, que cita Freud nos livros dele, dizendo que a teoria de Freud é a que mais se aproxima do entendimento da mente feita pelo espiritismo. Escreve Freud, o austríaco Freud, inicia uma atividade do conhecimento chamada psicanálise, que inicialmente fazia parte da medicina. Ele rompe com a medicina e ela vai e começa a fazer parte da psicologia. E até hoje está grudada à psicologia. Hoje ela é chamada de pseudociência. Aí você pode falar, mas pseudo significa falso. Então é uma ciência falsa. O termo pseudociência não é ciência falsa. É algo que não pode ser comprovado pela ciência. A teoria psicanalítica, ela não tem como ser comprovada. Você não tem condições de comprovar a existência dela. Então, ela é chamada pseudociência. Ela é aceita dentro da ciência normal? Não, difícil. Tanto é que existe uma ciência psicanalítica, com revistas especializadas, pessoas muito fechadas. Elas não são muito abertas. Freud divide a mente humana em 3 instâncias. 4, talvez, mas 3 instâncias. A mente humana. Uma estrutura que ele chamou de id, eu estou usando a parte mais nova dele. Uma estrutura que ele chamou de ego, que é consciente. E uma estrutura que ele chamou de superego. Que é um pouco consciente, um pouco inconsciente. O ego, ele é completamente consciente. É o que eu entendo de mundo. Eu sei o que eu estou pensando. Eu sei o que eu estou vivendo. E ele é completamente consciente. É tudo que eu vejo agora e interpreto no mundo. Isso é o ego. No entanto, existe uma estrutura que é, vamos dizer assim, subconsciente. Eu vou fazer esse esquema, eu nunca vi esse esquema em nenhum lugar, mas então eu estou copiando. Inconsciente. É aquilo que não está evidentemente à mostra assim que eu penso. Então isso aqui é a estrutura da mente de acordo com o Freud. Na verdade, ele desenha um iceberg. Esse inconsciente, eu vou tirar a palavra in, eu vou tirar o in, vou colocar subconsciente. Está abaixo da consciência. Ele acha que esse subconsciente é um iceberg, né? 90% do iceberg está no fundo, a gente não vê. Esse consciente não tem tamanho, isso aqui não tem tamanho, isso aqui é gigante. Então,
ele usou a psicanálise para fazer com que esse subconsciente, no método psicanalítico, viesse ao consciente. Então, o método psicanalítico é o subconsciente, traumas que, de acordo com Freud, se adquiriu na infância, guardou esses traumas. E esse trauma te machuca, te fere, te coloca num estado patológico. Então, a psicanálise, ela considera que todo paciente psicanalítico é doente. Não considera que o indivíduo é saudável e tem que evitar alguma coisa. Considera que o paciente é doente. O paciente psicanalítico, ele é doente mental. Tá? Não é uma doença que o incapacita de viver na sociedade necessariamente, não. Tá? Então, ele tenta trazer o indivíduo, o subconsciente dele, para o consciente. Não é uma coisa tão simples assim, mas eu vou explicar o caso de uma paciente que parou de tomar água. Ela não conseguia tomar água. Ela tinha aversão à água. A coisa era grave, tinha que enfiar para a boca abaixo dela, ela não conseguia tomar água. Aí, na época, antes da chamada era psicanalítica, ou chamada pré-psicanalítica, eles usavam hipnose. Aí um companheiro dele, francês, chamado Charcot, também usava, ele aprendeu a usar hipnose com esse Charcot. E aí eles hipnotizam a mulher e ela lembra do passado, em que ela era menina, e quando ela entra no quarto, tinha um copo d'água na mesinha de cabeceira. E ela vê o cachorro tomando a água do copo que ela tomava. E aquilo na cabeça dela veio que ela tomava água para a saliva do cachorro e entrou em desespero. Só que ela não lembrava disso. Aquilo apareceu. Então aquilo, veja bem, aquilo ficou guardado no id. Em determinado momento, ele apareceu no consciente. Vou colocar uma outra cor, tracejada, só para seu exemplo. Então aquilo lá estava guardado aqui, ó, e apareceu aqui na forma de trauma. Aqui uma pequena introdução à teoria psicanalítica. Tudo bem para vocês? Tranquilo? Todo mundo aí está acompanhando? Sim. Então, o que acontece? Esse trauma apareceu e gerou algo psicossomático, ou seja, gerou algo que apareceu no corpo, na fisiologia, no comportamento da pessoa. Nós não vamos entrar mais em outros exemplos, não, em detalhe, não precisa, tá? Não há necessidade. De acordo com o Espiritismo, então, não é Freud. Aonde que está o nosso esquecimento do passado? Porque o Freud não considerava a reencarnação. Entendeu? Então, de acordo com o Espiritismo, o esquecimento do passado está consciente ou inconsciente? Está no id. Inconsciente, né? Está no id, de acordo com o Freud. Mas o Freud não acreditava em reencarnação, entendeu? Então o ego é o nosso consciente, o id guarda as nossas lembranças que nós não lembramos. E quem é o superego? O superego é o controle da mente. Ele é o controlador da mente. Ele é que controla o ego, para o ego não fazer bobagem. O indivíduo tem desejo de roubar, mas ele sabe que se ele roubar, ele vai ser pego. E o trauma de ser pego pode ser maior do que o prazer do roubo, mesmo ele gostando. Então o superego controla. Entende? O indivíduo tem vontade de gritar com uma pessoa que está do lado dele, que ele convive todo dia, de dar uns tapas. O superego controla, fala, não bate, que vai pegar mal para você. Então, o superego, ele é controlador e parte dele é inconsciente. De acordo com Freud, o superego, ele é formado pelos aspectos morais que você adquiriu mais ou menos consciente de acordo com a sociedade
família e escola principalmente. Contato social desde pequeno. Tudo tranquilo? Então, o nosso eu presente é o ego, consciente. Meu esquecimento é o id. De acordo com Freud, desde quando a gente tem cerca de 2 anos de idade. Freud não considera antes de 2 anos de idade. A Anna Crane, não sei se é Ana não, eu sei que é Crane, é uma mulher que estudou criança até 2 anos de idade. Ela, Melanie Crane, obrigado. Ela Ana é o nome da paciente que eu te contei a história. Ela entendeu que ela conseguiu enxergar traumas em crianças de 6 meses. Então ela discordou de Freud nesse ponto, mas ela ainda era psicanalítica. Trabalhou com a psicanálise, tá? Então, a partir de 2 anos, de acordo com Freud, e a gente sabe que não é assim, esse superego controla o que a gente vai fazer com o ego. Então, para o espiritismo, as noções morais adquiridas no plano espiritual pelas dores e pelos traumas é o superego, é o que eu quero ser. De acordo com Paulo, quem é a imaginação do superego? Alguém quer arriscar? Falar? Imaginação? Como assim? É o homem novo. De acordo com Paulo, o superego é o homem novo. Lembra que a gente tem que vencer o homem velho, id, subconsciente, em favor do homem novo? Então, esse homem novo são as nossas perspectivas morais de evolução. Tá? Até aqui tudo em paz? Sim. Seria uma evolução para um espírito mais superior? Sim, mas é a nossa própria evolução, é o que nós pretendemos de nós como seres melhores. É exatamente isso. Ah, sim. Tudo bem com isso aqui? Então, considerando que a nossa mente, eu vou só desenhar o cérebro aqui, mas é mais por uma questão de insistência minha mesmo. Desenhar o cérebro aqui. Desenhamento. Seria mais ou menos assim. A nossa alma, veja bem, isso aqui tudo é uma suposição baseada no que a gente olhou. Nossa alma está mais ou menos aqui. A maioria das pessoas ela habita essa região. E ela influencia diretamente aqui a chamada glândula pineal ou epífise, que nos associa em termos espirituais com a matéria. Mas aqui vamos chamar isso aqui, ó, alma. A alma não tem um local físico. Então ela habita, ela tem informações do id, vocês concordam? Do superego, e ela vive principalmente o ego. Mas ela pode habitar esses 3 locais, vocês concordam? Quando a gente dorme, a gente lembra do passado, né? Quando a gente tem aquela sensação assim, nossa, aquela pessoa não gosta de mim. Vocês acham que isso é ego ou é id? Entenderam a questão? Aí se eu penso assim, não, ela não gosta de mim, mas eu tenho que aprender a perdoar, não importa o que ela sente por mim, mas Jesus ensinou a perdoar incondicionalmente. Eu habito o superego. Então a alma irradia
de acordo com aquilo que nós optamos. Irradia pela vontade. Então eu posso habitar mais o superego, mais o ego, ou mais o id. Vocês compreenderam isso? Vamos, conversa aí. Sim. Então, se eu acordei bem-humorado, quero ser uma pessoa nova, vou irradiar mais buscando as lembranças subconscientes do que eu quero ser ou do ser mais evoluído, como a Amanda falou. Ok? Bem? Aí eu acordo meio mal. Thales, Oi. essa questão desse habitar no subconsciente, isso só acontece durante o período de sono, né? Não. Você está consciente durante o dia, mas você pode irradiar mais com as suas perspectivas futuras. Então ela passa a habitar mais o superego. Ela está associada com seus ideais. Ela passa a irradiar mais as projeções, os pensamentos e as perspectivas de futuro no bem. A gente só não tem consciência disso. Por isso, esse desenho aqui, ó, é muito significativo, tá vendo? O superego é parte consciente, parte inconsciente. Esse desenho. Eu não tinha percebido. E o id, ele é completamente subconsciente. Existe... Isso aqui também não foi feito à toa, não. O id encosta no ego e o ego encosta no superego, tá vendo? Também é de propósito. Eles não estão desligados um do outro, tá? Existe muita coisa aqui, ó, que é meio um, meio outro. Não é completamente inconsciente, nem completamente consciente. Tá bom? Mas eu acordo mal-humorado, eu acordo assim com aquelas tendências inferiores. Aquela pessoa que tá me enchendo o saco, se ela passar perto, eu boto o pezinho para escorregar. Ela tá habitando mais o homem velho. Ela se liga mais aos traumas. Compreendeu essa questão aqui? Sim. Todos compreenderam? Alguém tem alguma pergunta? Pessoal, eu estou pegando a teoria de Freud, jogando com o que o André Luiz falou em 3 ou 4 livros dele, principalmente no livro Libertação e no livro Nos Domínios da Mediunidade. Depois, Mecanismos da Mediunidade. São os 3 principais livros que Freud é citado. E se fala sobre ele, tá bom? Então tá. Agora nós estamos pegando a teoria freudiana e jogando para cá. Compreenderam isso? Eu tenho cresci e tenho um trauma de família. E aquilo lá me deixa chateado. Aí tem dia que eu acordo e meio que inconscientemente eu começo a lembrar. Para os obsessores isso é consciente, tá? Eu começo a lembrar do meu passado. Eu começo a querer me ligar às pessoas do passado. Minha alma irradia, acessa aquelas vibrações, se liga numa rede espiritual com as pessoas daquele passado e eu começo a viver as vibrações daquele passado. Entendeu? Sim. Agora vamos num caso contado pelo André Luiz no livro Libertação. Uma mulher entra no centro espírita, chega lá, quando ela entra para ser tratada na reunião mediúnica, ela encarna o passado dela. Não tem nenhum espírito influenciando ela.
ela muda a voz, ela muda o timbre, ela muda o comportamento, ela entra em estado de arrogância e desespero. E o André Luiz pergunta, mas não tem nenhum espírito com ela? Não, não tem. O que está acontecendo então? Ela está se ligando ao passado, ao id. E ali ela pega a personalidade do passado dela e coloca, naquele momento, ela assume a personalidade que a marcou. E ela age daquela forma. Ela está se auto-obsediando, ou seja, na verdade ela está buscando os traumas, as lembranças do passado, e ali ela odeia, ela quer matar, ela é violenta. Não tem nenhum espírito. O espírito está longe, ele não entrou, mas a presença daquele espírito faz com que ela se ligue ao passado. E ela mesmo tem aqueles comportamentos, não é o obsessor que está gerando. Compreender agora que a gente tem uma base para falar disso? Superlativa, né? Em extremo. Certo? Agora vamos pegar a gente aqui. Dependendo do dia, a gente está mais id, mais ego, terra a terra, prático, tem que fazer o que tem que fazer, ou mais superego. Compreende? Certo? Com isso em mente, se vocês entenderam, tá tranquilo para nós aqui. É bom que vocês entendam. Eu tenho mania de sair pagando tudo que tá na minha frente, que não tem problema. É toque. Tem que sair daqui. Como é que eu saio daqui? Se você quiser. Parar de compartilhar. Deixar aqui, ó. Parar de compartilhar aqui. Vou voltar a compartilhar aqui, ó. No computador. E agora vocês vão compreender o que a gente está querendo dizer, porque que nós gastamos esse tempo conversando. Jesus, que conhecia tudo isso, disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa eu ir lá no meu id conversar com os que estão na minha casa. Entenderam? Não? Ninguém fala nada comigo. Entenderam? Se você quiser explicar mais um pouquinho, eu quero. Eu explico. Quem que é a família, dona Beth? Não é o grupo de pessoas que eu mais devo, que eu mais tenho que trabalhar em relação ao meu passado e às minhas dívidas do passado? Com certeza. Entendeu agora a questão? Sim. Entendeu porque que eu dei o exemplo da família? Uhum. Então, o que o Cristo mostra aqui, deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Ou seja, eu estou com saudade daquela vida longe do Senhor. A vida com o Senhor aqui é muito boa, eu sinto a vibração do Senhor, eu ouço as suas palavras. Eu tenho até poder de curar em seu nome. Eu ouço o Senhor me ensinar. Mas deixa ele lá em casa. Ou seja, deixa eu procurar o meu passado. Ali eu tenho um ninhozinho, eu gosto de colocar o pé lá. Entendeu? Ficou mais claro agora? Sim. Vocês entendem a profundidade do que Jesus ensinava, gente? Isso aqui parece que não é uma coisa boba, né? E não é profundo. Deixa despedir primeiro dos que estão em minha casa. Essa casa pode ser até a casa íntima dele. Ou seja, deixa eu lá viver um pouquinho assim. Ó, eu quero ser espírita demais da conta. Mas não dá para eu largar os colegas, não dá para eu largar as fofocas, não dá para eu largar o meu grupo que incentiva as minhas paixões inferiores, vocês compreendem? Se alguém aqui tiver sem pecado, atire a primeira pedra. Entendeu bem o que eu disse, não? Sim, sim. Tranquilo? Então, quando
o anjo fala, se você olhar para trás, você vira uma estátua de sal, você vai entrar em depressão se você viver olhando para trás. Então, se eu viver olhando para o meu id, para o meu subconsciente, na qual Deus, por caridade, me fez esquecer, eu paraliso a minha evolução e eu vivo no passado. O nome disso tem vários, mas o principal é a doença do século chamada depressão, com características afetivas. Na medicina não vai estudar dessa forma a depressão que nós estamos falando aqui, mas a gente sabe disso. Estar nessa luta para sair desse id, voltar para o ego e tentar viver no superego gera uma coisa chamada ansiedade. Eu, espírito, dizendo para mim mesmo, o superego falando assim, você está indo para o lado errado. Você não está fazendo o que é certo. Então, uma das principais características do comportamento do ansioso inveterado. Alguém quer falar? É bem profundo. Sentimento de culpa constante. A culpa está lá no id. Não é que eu não vou me sentir culpado. A questão é, a culpa vai me dominar ou eu vou dominar a culpa? E isso é tão sério que Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado, ninguém que aceita pegar o trabalho na minha seara, no campo que nós temos que plantar, no nosso coração e no coração alheio, e olha para trás, culpa, viver os pensamentos e as vibrações do passado, é apto para o reino de Deus. Daí o sentimento de culpa constante. Eu acredito que essa associação do Freud com o espiritismo do André Luiz, que o André Luiz trouxe com esses versículos, explica uma maior parte do nosso próprio comportamento, o comportamento humano nos nossos processos de evolução. O que é que faz a diferença para eu trabalhar pelo bem? Aonde eu quero irradiar minha alma? Pela vontade. Mas o Cristo ensinou a fazer isso, a superar isso, porque todos nós vamos voltar para o passado. Sim, busca força. E fica atento. E seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Entenderam? Não tá compartilhando, né? Parou de compartilhar? É que você tá compartilhando na mídia agora. Não, Parou. não. Aqui tá compartilhando ainda. Ah, é porque compartilhei a outra coisa. Ô, pai, você poderia explicar de novo sobre a ansiedade, por Posso. favor? Posso. Passa o Pix. Calma aí, passa o Pix pra mim. Eu te dou um abraço. Não, tem que dar a linha de novo. Presta atenção, não? Tá vendo? Eu me perdi, desculpa. Cadê? Não tem que se perder. Não é nada fácil isso, não. Aqui, o que eu mostrei foi isso aqui, ó. Então, a gente irradia pela vontade e a gente pode se manter lá orando e vigiando para não cair em tentação. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Passar disso é de procedência maligna. Compreende? Sim.
Gente, se estudar a Bíblia com calma e serenidade, com um pouco de conhecimento anátomo-fisiológico, dá para fazer um curso de psicologia. Olha só. A Stephanie perguntou sobre a ansiedade. Então, a ansiedade, ela representa uma briga aqui entre o controlador moral, que é o ego, que te mostra o que você quer, com aquilo que você ainda não é. A gente está no intermediário aqui, ó, entre o que nós fomos e o que nós somos. E algumas vezes a gente nem sabe quem que a gente é. Então nós ficamos aqui entre o que nós fomos, o que nós somos, mas o que nós queremos ser. Então eu sei que é errado determinadas atitudes. Aí eu fico vivendo aqui no meu id. Aí eu fico ansioso. Muito ansioso. Por quê? A ansiedade mostra que eu estou lutando contra alguma coisa que não está bom para mim. Entendeu? É a luta entre o que eu quero ser e aquilo que eu sou e não quero ser mais. Aí a ansiedade, ela acessa os meus sentimentos de culpa e eu sinto a presença dos obsessores querendo me levar para os sentimentos de culpa mais profundos. E eu luto contra isso e ao invés de eu orar ou eu tentar me acalmar, e não é uma coisa simples, porque é um trabalho de longo tempo, eu acabo entrando em ansiedade quase descontrolada. Muitas vezes, não sei se alguém já teve alguma convulsão ou início de convulsão, existe uma crise de ansiedade antes da convulsão. Normalmente está associado à presença de um espírito, que o indivíduo entra em desespero porque traz o passado de volta, aquele espírito se aproxima e traz o passado de volta. Os obsessores nossos, eles são os representantes do id, nosso passado. Ele traz para nós esse passado e a gente quer ou não viver ali. Pessoas mais atentas, elas conseguem se conhecer muito a outra pessoa, observar quando ela muda o comportamento dela, dependendo das vibrações que ela assume para ela mesma. Muito raro de acontecer. Mas eu acho que vocês sabem disso. Mães, já perceberam? Você olha assim para o filho ou para a filha e fala assim, hoje essa pessoa está agindo daquele jeito que toda vez que ela age assim, vai sair bobagem. Não? Alguém para me ajudar aí com um exemplo? Maria Zé. Thales, isso daí é um caso completamente fora de órbita, porque a gente nota, sabe? A gente nota a intranquilidade da pessoa. A gente nota que a pessoa está envolvida num jeito que você não sabe a atitude de tomar. É difícil. Porque se a gente tivesse esse conhecimento que a gente está tendo agora, e antes não. Antes era o quê? Pancada. Adiantava isso? Não. Então, é isso aí, meu filho. É difícil. Agora, hoje em dia está mais fácil de lidar. Muito mais fácil. O rumo onde tomar, né? É isso? Falei errado? Ou tô errado? Não. Eu concordo com a senhora. Tranquilo. Mas assim, só da senhora me dar esse exemplo, né? Eu acho que principalmente a dona Beth, a Ana Paula, né, que são mães, talvez tenha um pouco, não sei se o Tchau Tchau é pai, mas tenha um pouco dessa questão de ver isso, né? Assim, se realmente vocês percebem isso nos filhos, que eles algumas vezes estão mais ligados a determinadas tendências ou não. Eu percebo direitinho, só de olhar para eles. Quando entra aqui em casa que fala oi, mãe, já sei.
Pelo telefone, o que mora longe, eu sei. Entendo. E aí, raramente outras pessoas veem isso, né? Poucas pessoas percebem. Normalmente tem que ter muita convivência para poder saber essas coisas. Não precisa Mas ter. é engraçado, Thales, a gente percebe isso desde que eles são pequenininhos. Desde pequenininho você sabe direitinho como que vai reagir, o que está acontecendo, se tem coisa errada, se fizeram coisa errada, entendeu? É desde pequenininho. Pelo menos eu percebo. Ah, Eu entendo. acredito, eu estou acreditando nisso. A gente, como a Beth falou, desde criança, né? Mas a Beth não teve tanta quantidade de filhos que eu tive. Eu Então, acho que eu não dava conta, Brasil. Você é uma santa. mas eu falo assim, que a gente sofre, tá? Sofre muito. Porque você está vendo que está indo para um caminho e você não sabe como fazer. Há uns anos atrás, não era como agora, que tem tanta coisa para ajudar, tanta coisa para fazer, estudos, né? Os psiquiatras, psicólogos, enfim. Então, é difícil, mas graças a Deus, agora está tudo bem. Mas não muito, né? Seja o que Deus quiser. Oi, Maria Zélia, tá tudo bem com os filhos? Vieram os netos, minha santa. Você esqueceu? Não, mas São iguais. A gente percebe igual, só que a gente não netos, pode intrometer, né? os netos, eu não falo nada, porque não admitem que já dá opinião. Então, eu prefiro ficar quieto do que dar opinião, levar uma na cabeça, né? Mas eu fico com dois, eu me sinto na obrigação de falar o que está acontecendo. Mas é difícil, viu, Maria Zélia? É muito difícil. Não, mas quando meus netos eram do tamanho dos seus, eu participei deles, e muito. Participei mais do que você possa imaginar. Agora, depois não tem jeito. E as duas perceberam essa questão que a gente falou, assim, que eles mudam o estado de espírito e a gente já percebe essa mudança. É onde a gente habita. Com cuidado, a gente pode tentar trazer essas pessoas dessa parte da culpa, do id, vamos dizer assim, do homem velho para o homem novo, com algumas palavras, algumas brincadeiras, um abraço, um carinho, sabe? Sem que a pessoa perceba, porque isso que acontece, raramente a pessoa tem uma consciência clara desse processo. É muito difícil chegar a essas conclusões que a gente está passando aqui como uma forma de estudo, né? Da psicologia do espírito, vamos falar assim. Mas é possível, né, perceber isso ou não? Deixa eu te falar. Eu não gosto de comentar muito, não, porque já foi, acabou. Eu tive uma filha que me deu trabalho desde os 10 anos de idade. Entendeu? Tanto é que ela faleceu. Ela faleceu por causa de droga. Entrou nas drogas e não teve jeito. Fizemos o que pudemos fazer, sabe? Mas a cabeça dela, Thales, não tinha como, entendeu? A gente fez todo o possível, internamos, sabe? E aqui, tudo que cabia a gente fez. Mas só Deus mesmo para. Agora tá. Tem 6 anos que ela foi, mas se Deus quiser. Sendo cuidado, com certeza. Ana Paula, você tem alguma coisa para comentar a respeito? Tá? Sim, você tem alguma coisa para comentar, assim, de exemplos dessa situação? Muitas vezes, quando eu percebo alguma alteração assim comportamental, né, principalmente assim, você vê algumas alterações a nível de, como se disse, mais coisas que não são comuns, né, da pessoa, uma revolta, né, uma palavra assim que não é costume, que daquilo que você ensina, daquilo que você traz dentro de casa e fugindo daquele padrão da pessoa,
eu tenho essa sensação mesmo, sabe, das influências, do que aquilo pode estar trazendo. E eu procuro sempre falar, né? Prestar atenção nisso, que às vezes a gente tem reações, tem atitudes, tem pensamentos, tem sensações, e conscientemente a gente percebe que foge daquilo que a gente gostaria de estar sentindo, ou da gente sabe que é certo ou não. Mas não aceitar aquilo, né? Buscar formas de lidar com aquilo, não reprimindo, mas às vezes eu falo, vai fazer uma oração, você não está bem, né? Vai buscar coisas que te tragam paz, tira as coisas que te tragam ansiedade, e eu percebo muito atualmente uma fuga dos pensamentos, né, de não estarem com tranquilidade o tempo todo, e eu falo até do celular, tomar esse cuidado, né, porque parece que não existe mais um momento onde a sua cabeça não esteja ligada o tempo todo, vendo muitas coisas, coisas que não te trazem benefício nenhum, mas que não te deixam quieta, é como se evitasse os próprios pensamentos, né? Se naquele momento a pessoa evita o contato com o que ela pensa, evita o contato com os sentimentos dela, esse se conhecer, esse momento de tranquilidade, né? Quando eu percebo muito isso, eu procuro trazer, eu procuro falar, mas é difícil, né? Você Você tem razão. trazer essa consciência, né? Somente hoje em dia, onde está sempre muito ligada. Eu tenho um pouco de dificuldade com redes sociais, eu tenho uma certa limitação, porque isso realmente não me faz bem. Isso me deixa muito ansiosa, né? Isso não me traz tranquilidade. E eu consigo perceber isso. E eu percebo nas minhas filhas que eu tenho mais contato que elas perdem um pouco dessa consciência. Né? Eu costumo. Ah, é o único momento que eu tenho para relaxar. Eu falo, você não está relaxando, né? Você precisa buscar outras formas de encontrar de curtir esses poucos momentos que eu entendo que está sempre ocupada, está sempre estudando, tá, mas que perdeu-se um pouco esse contato consigo mesmo. Obrigado. Isso é muito bom. Você chamou atenção para as coisas modernas, né? A Michele fez uma pergunta aqui. Michele, a tentativa de evoluir é quando você consegue sair desse processo e não se liga aos processos de depressão, tendendo a manter o bom humor e trabalhar pelo bem. O que tem acontecido é que esse grupo de espírito reencarnado nesse momento são espíritos mais sensíveis. E com o passar do tempo, a gente tem mais culpa, né? A sensibilidade vai aumentando, a gente vai evoluindo. Quanto mais tempo a gente vive, mais consciência a gente tem de culpa. Então, essa geração de hoje é uma geração que tem um sentimento de culpa muito forte, é uma geração deprimida. A questão é sair dela orando e vigiando, trabalhando pelo bem, lutando contra os seus erros ou aceitar ficar nela. Uma das coisas principais e mais importantes que a gente tem lido nos livros do André Luiz e que tem estado em voga para nós nesses últimos tempos é a monogamia da mente. O espírito evolui para ser monogâmico, para ter o seu parceiro ou a sua parceira somente aquele, e não sair buscando parceiros, porque isso são causas de processo de ansiedade quase impossível de ser controlado. A busca das satisfações primitivas, ela gera processos muito dolorosos em termos de ansiedade e de culpa, que são, de acordo com o que o Chico falou, um dos principais pontos negros da humanidade. E é algo difícil, que dificilmente alguém na Terra não tem dívida muito grave nas áreas da sensualidade mal dirigidas. Então, o trabalho, por exemplo, de melhora íntima passa por uma tentativa de jejum espiritual. Você evitar as situações que causam estresse, que causam dor, e a Ana Paula citou, as mídias sociais, elas são utilizadas para um entorpecimento,
bastante estimulado pelos obsessores. Esse entorpecimento faz com que a pessoa se desligue da realidade. E ela realmente não descansa, pelo contrário, ela aumenta o processo de ansiedade. Ali, naquele foco no aparelho, os obsessores aproveitam e trazem para o indivíduo sensações que ele nem percebe. Quando ele sai daquela situação social, ele está envolvido num processo que ele nem tem ideia de onde é que ele está direito, chegando a cometer extravios morais bastante significativos em relação a várias pessoas, em relação à saúde espiritual. Então, os versículos 61 e 62 de Lucas, termina o capítulo 9, a gente começa o 10 a próxima semana. Ele fala, então, dessa questão de nós buscarmos o homem novo, de nós lutarmos contra as nossas tendências inferiores, de que, aceitando Cristo e começando a trabalhar no Cristo para poder estar no reino de Deus, não é apto olhar para trás, não é apto viver no passado, viver dos processos de culpa, mas entender que somos culpados, nos arrependemos, vamos preparar o arado para cultivar a terra, cultivar o nosso íntimo e dar o passo para sair dessa situação de dificuldade que a gente vive. Eu acho que não sei se te respondeu, Michele, a pergunta que você fez. Não é questão de estar evoluindo, não. De ser um processo de evolução, não é? É um processo característico da evolução dessa geração. Mas isso não torna a pessoa mais ou menos evoluída se ela não direcionar a mente dela para poder superar esses processos, tá? Tudo bem? Muito obrigado a vocês que entraram com os exemplos, a dona Maria Zélia, a dona Beth, a Ana Paula. Vocês são mães, né? E aí essa questão da maternidade era muito importante nessa situação nossa. É muito importante nós nos ligarmos à felicidade, ao bom humor, mas se nós não fizermos isso com seriedade, nós somos joguetes na mão dos espíritos inferiores. Porque ele transforma a alegria em euforia, responsabilidade em temeridade. Então, eu tenho algo que fazer que é muito sério, mas eu vou fazer sem raciocinar, sem pensar, apenas por fazer, achando que euforia é bom humor. E não é, a questão não é essa. A seriedade diante de tudo na vida é um comprometimento com o Pai Celestial que nos deu a responsabilidade de viver para Ele, por Ele, e sempre nos voltando a encontrá-lo, né? Alguma questão? Ô, Stephanie, respondeu para você a questão da ansiedade? Sim, obrigada. Ficou claro? Sim. Então tá bom. Deixa eu terminar com um exemplo aqui. Alguém lembra de alguma pessoa que, quando lembra dessa pessoa no presente, retoma o passado com uma espécie de medo, trauma, tristeza, dor? É mais ou menos esse o processo de se ligar ao passado, ao id. Vocês entendem? E aí você tem que se desligar disso. Oração, vigilância, determinação em sair desse processo. Entende? Acho que isso fica bem claro nessa explicação. Eu vou deixar outra coisa clara. Nós, hoje, utilizamos conhecimentos psicanalíticos e dos livros espíritas. Em momento algum, nós utilizamos a ciência tradicional para poder fazer essas explicações. Elas foram filosóficas e elas foram dentro de uma lógica espírita, tá? Se eu utilizasse aqui lobo frontal e as suas funções, áreas de memória, áreas cerebrais, fisiologia do cérebro, mecanismos de estudos psicológicos não psicanalíticos, nós estaríamos falando de ciência, talvez nós tivéssemos que falar muito mais e não chegaríamos às conclusões necessárias. Então, vamos lembrar Jesus. Bem-aventurados os que não veem e creem. Nesse caso, ir pela ciência é um caminho mais árduo,
caminho mais difícil. Mas sim, é possível explicar isso que nós explicamos utilizando dados da neurociência, dados da fisiologia do córtex cerebral, dos processos de memória, dos processos emocionais, das áreas cerebrais trabalhando em associação dentro de uma neuropsicologia. No entanto, ele foge do nosso escopo, passa a ter termos técnicos em exagero, enquanto que a psicanálise é uma coisa quase que de domínio popular, né? Porque aquela história de que médico, psicólogo e louco todo mundo tem um pouco é meio que psicanalítico, né? Nesse ditado. E todo mundo conhece Freud, né? Na época que eu era criança, não sei o que dava de errado, falava, Freud explica. E a questão do subconsciente, do inconsciente, todo mundo tem uma semi-consciência disso, vamos dizer assim. Então, dentro dessa situação, nós utilizamos isso para falarmos desses versículos. Cristo já sabia disso muito mais do que nós podemos entender, né? Ele conhece a mente humana e o funcionamento do comportamento humano de modo que a gente não consegue nem ter ideia de tão profundo. Mas o mais bonito são as coisas simples que ele fala. Então, veja que dois versículos que parecem que não fazem sentido, na verdade, têm um significado muito profundo no nosso comportamento como espíritos cristãos que devem trabalhar para a própria evolução, né? Vamos terminar o nosso estudo de hoje. Receba um abraço, um forte abraço e fiquem com Deus. Eu vou pedir para Maria Tereza fazer a oração de hoje, tá? Final. Nosso Pai amado, somos gratos, Pai, pelos teus ensinamentos. Somos gratos pelas tuas palavras profundas que chegam até nós desde o início dos tempos, nos convidando a participarmos da tua obra, nos mostrando o caminho, sendo nosso amigo, nosso consolo e sendo nossa força motriz em direção ao teu reino. Pai, nós somos gratos pela doutrina espírita, que revisita as tuas palavras e nos traz ensinamentos mais claros, mais detalhados. Nós sabemos que se amássemos, nada disso era preciso, já teríamos te entendido há muito. Mas esse ensinamento e essa bênção de recebermos nos ensina a te amar, nos ensina a buscarmos dentro de nós aquilo que nos afasta do Senhor e nos enche da energia necessária para seguirmos o caminho reto. O Senhor é o nosso caminho, e sem o Senhor não chegaremos a Ti. Nesse domingo de Páscoa, em que relembramos a Tua crucificação e a Tua ressurreição, nós colocamos as nossas mentes direcionadas ao Senhor, no seu coração amoroso, buscando dentro de nós a alegria e a responsabilidade de crescermos, de evoluirmos, de não aceitarmos mais aquilo que nos chama o homem velho. Nos prepararmos, Pai,
para sermos teus filhos, para sermos partes da tua criação. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Obrigado, Dona Maria. Grande beijo para vocês. Boa Beijão. noite. Com Deus. Boa semana, amigo. Pra todos. Boa Deus. semana. Boa noite, com Deus. Boa semana. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Páscoa Um para beijo. Boa semana para todo mundo. Páscoa para todo mundo. Isso aí, Brasília. Fiquem com Deus. Mandem pelo correio. Tá bom. Manda o endereço para nós. De Palmas não, que vai vir num potinho derretido.